Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 1, junho de 1858, número 6, parte C. A preguiça. Dissertação moral ditada por São Luís à senhorita Hermance de Faux. Um homem saiu muito cedo e foi à praça para contratar operários. Ora, ali viu 2 homens do povo sentados e de braços cruzados. Chegou-se a um deles e assim abordou: "Que fazes aí?" Ao que o mesmo lhe respondeu: "Não tenho trabalho", disse então aquele que procurava trabalhadores. "Toma a tua ferramenta e vem para o meu campo, na vertente da colina, ao cair da noite. A tarefa é dura, mas terás um bom salário." O homem do povo pôs a enxada no ombro e lhe agradeceu de todo o coração. Ouvindo isso, o outro operário levantou-se e aproximou-se, dizendo: "Senhor, deixe-me ir também trabalhar no campo." E tendo-lhes dito a ambos que o seguissem, marchou à frente para mostrar o caminho. Depois, quando chegaram à encosta da colina, dividiu o trabalho em 2 e se foi. Quando ele partiu, o último dos operários contratados pôs fogo no mato da gleba que lhe coube por sorte e lavrou a terra com a enxada. Ao calor do sol, o suor pregava-lhe a fronte. O outro o imitou, a princípio murmurando. Em breve parou o trabalho e, enterrando a enxada no chão, sentou-se ao lado, olhando o trabalho do companheiro. Ora, ao cair da tarde, veio o dono do campo e examinou o trabalho. Chamando o operário diligente, felicitou-o, dizendo: "Trabalhaste bem, eis o teu salário." E despediu-o, dando-lhe uma moeda de prata. O outro também se aproximou, reclamando o preço de seu salário. Mas o dono lhe disse: "Mau trabalhador, meu pão não matará tua fome, porque tu deixaste inculta a parte de meu campo que lhe foi confiada. Não é justo que aquele que nada fez seja recompensado como o que trabalhou bem." E o despediu sem nada lhe dar. 2. Eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para que consuma seus dias na ociosidade, mas para ser útil aos seus semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar a sua tarefa. Em verdade vos digo, sua vida será posta de lado como coisa imprestável quando seu tempo se cumprir. Compreendei isto como uma comparação. Qual de vós, possuindo no pomar uma árvore que não dá frutos, não dirá ao servo: "Corte aquela árvore e lance-a no fogo, pois seus ramos são estéreis"? Ora, assim como aquela árvore será cortada por causa de sua esterilidade, também a vida do preguiçoso será lançada no refúgio, por ter sido estéril em suas obras. Palestras familiares de além-túmulo. O Sr. Morrison, nomomaníaco. Em março último, noticiava um jornal inglês o que se segue a respeito do Sr. Morrison, recentemente falecido na Inglaterra, deixando uma fortuna de 100 milhões de francos. Segundo aquele jornal, nos 2 últimos anos de vida, ele era presa de singular monomania. Imaginava-se reduzido à extrema pobreza e devia ganhar o pão de cada dia com um trabalho manual. A família e os amigos haviam reconhecido a inutilidade dos esforços para lhe tirar aquilo da cabeça. Era pobre, não possuía um ceitil e devia trabalhar para viver.
essa a sua convicção. Todas as manhãs punhavam-lhe uma enxada nas mãos e mandavam-no trabalhar em seus próprios jardins. Daí a pouco vinham procurá-lo, pois a tarefa estava concluída. Pagavam-lhe um modesto salário pelo trabalho feito e ele ficava contente. Seu espírito ficava tranquilo e sua mania satisfeita. Se o tivessem contrariado, teria sido o mais infeliz dos homens. 1. Peço a Deus Todo-Poderoso que permita venha comunicar-se conosco o espírito de Morrison, recém-falecido na Inglaterra, deixando uma fortuna considerável. Resposta. Aqui está ele. 2. Lembra-se do estado em que se achava durante os 2 últimos anos de sua existência corpórea? Resposta. É sempre o mesmo. 3. Depois da morte, seu espírito ficou ressentido da aberração das faculdades durante a sua vida? Resposta. Sim. São Luís completa a resposta dizendo espontaneamente: desprendido do corpo, o espírito sente, durante algum tempo, a compressão dos seus laços. 4. Assim, após a morte, seu espírito não recobrou imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: não. 5. Onde está agora? Atrás de Hermãs. 6. É feliz ou infeliz? Resposta: algo me falta. Não sei o que. Procuro. Sim, sofro. 7. Por que sofre? Sofre pelo bem que não fez. Resposta de São Luís. 8. Por que essa mania de julgar-se pobre quando possuía tão grande fortuna? Resposta: eu o era. Verdadeiramente rico é aquele que não tem necessidades. 9. De onde vinha essa ideia de que era necessário trabalhar para viver? Resposta: eu era louco e ainda o sou. 10. Como veio essa loucura? Que importa? Eu tinha escolhido uma expiação. 11. Qual é a origem da sua fortuna? Resposta: que te importa? 12. Entretanto, a sua invenção não visava aliviar a humanidade e enriquecer-me? 13. Que uso fazia da fortuna quando gozava da plenitude da razão? Nenhum. Creio que a gozava. 14. Por que lhe teria Deus concedido fortuna, desde que não devia empregá-la utilmente para os outros? Eu tinha escolhido a prova. 15. Aquele que goza de uma fortuna adquirida no trabalho não é mais excusável por se apegar a ela do que o que nasceu no seio da opulência e jamais conheceu a necessidade? Menos. São Luís acrescenta: aquele conhece a dor, o que não dá alívio. 16. Lembra-se da sua existência precedente a esta que acaba de deixar? Sim. 17. Que era então? Um operário. 18. Disse-nos que é infeliz. Vê um termo para o seu sofrimento? Não. São Luís acrescenta: é cedo demais. 19. De quem depende isso? De mim. Assim mo disse aquele que está ali. 20. Conhece aquele que está ali? Vós os chamais Luís. 21. Sabeis o que foi ele em França no século XIII? Não, eu conheço por vosso intermédio. Agradeço por aquilo que me ensinou. 22.
Acredita numa outra existência corporal? Sim. 23. Se deve renascer na vida corpórea, de quem dependerá sua futura posição social? De mim, suponho eu. Tantas vezes escolhi que isso só de mim poderá depender. Observação. As palavras tantas vezes escolhi são características. Seu estado atual prova que, apesar das numerosas existências, pouco progrediu, o que para ele é um constante recomeçar. 24. Que posição social escolheria se pudesse recomeçar? Baixa. Avança-se com mais segurança. Só se está encarregado de si mesmo. 25. A São Luís. Não haverá um sentimento de egoísmo na escolha de uma posição humilde, na qual não se deve ter um encargo senão de si mesmo? Em parte alguma, se tem encargos apenas para consigo mesmo. O homem responde pelos que o cercam e não só pelas almas cuja educação lhe foi confiada, mas ainda pelos outros. O exemplo faz todo o mal. 26. A. Morrison. Nós lhe agradecemos a bondade com que nos respondeu e rogamos a Deus que te dê forças para suportar novas provas. Vós me aliviastes, eu aprendi. Observação. Reconhece facilmente nas respostas acima o estado moral do espírito. Elas são curtas e, quando não monossilábicas, tem algo de sombrio e de vago. Um louco melancólico não falaria diferentemente. Essa persistência da aberração das ideias após a morte é um fato notável, apesar de não ser constante, ou, por vezes, apresente um caráter completamente diverso. Teremos ocasião de citar vários outros exemplos, onde se estudam as diferentes formas de loucura. O suicida de Samaritana. 1. Recentemente, os jornais noticiaram o seguinte fato. Ontem, 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos, vestido decentemente, apresentou-se no estabelecimento da Samaritana e pediu um banho. O empregado admirou-se de que após 2 horas o indivíduo não chamasse. Decidiu a entrar no banho para ver se não se sentia indisposto. Testemunhou então um horrível espetáculo. O infeliz havia golpeado a garganta com uma navalha e todo o sangue se havia misturado à água da banheira. Desde que a identidade não pôde ser estabelecida, o cadáver foi transportado para o necrotério. Pensamos que seria possível tirar um ensinamento útil à nossa instrução da conversa com o espírito desse homem. Assim, evocamo-lo a 13 de abril, 6 dias, portanto, após a sua morte. 1. Peço a Deus Todo-Poderoso, permita ao espírito do indivíduo que se suicidou a 7 de abril de 1858 nos banhos da Samaritana, venha comunicar-se conosco. Espere. Depois de alguns instantes, ei-lo. Observação. Para compreender essa resposta, é preciso que se saiba que, em geral, em todas as reuniões regulares, há um espírito familiar do médium ou da família, o qual está sempre presente, sem ser preciso chamá-lo. É ele quem faz virem os que são evocados, e conforme seja mais ou menos elevado, serve como mensageiro ou dá ordens aos espíritos que lhe são inferiores. Quando nossas reuniões têm como intérprete a senhora Hermance de Faux, é sempre o espírito de São Luís que voluntariamente toma esse encargo. Foi ele quem deu a resposta acima. 2.
Onde se acha agora? Não sei. Dizei-me onde me encontro. 3. A Rua Valois, Palais Royal, número 35. Numa reunião de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que lhes são benevolentes. Dizei-me se estou vivo. Eu sufoco no caixão. 4. Quem o convidou a vir até nós? Senti-me aliviado. 5. Que motivo o levou ao suicídio? Estou morto? Não, estou em meu corpo. Não sabeis quanto sofro. Eu sufoco. Que mão piedosa virá pôr-me um fim? Observação. Sua alma, embora separada do corpo, ainda está completamente mergulhada naquilo que poderíamos chamar o turbilhão da matéria corpórea. As ideias terrenas ainda se acham vivazes. Não se crê morto. 6. Por que não deixou nenhum elemento de identificação? Estou abandonado. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. 7. Tem ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Sim. Não coloqueis um ferro em brasa na ferida que sangra. 8. Poderia dar-nos o seu nome, idade, profissão e domicílio? Não, a tudo não. 9. Tinha família, mulher e filhos? Eu estava abandonado. Ninguém me amava. 10. Que fez para não ser amado por ninguém? Quantos há como eu? Um homem pode estar abandonado no meio da própria família, quando nenhum coração o ama. 11. Experimentou alguma hesitação ao realizar o suicídio? Eu tinha sede de morrer, esperava o repouso. 12. Como é que a ideia do futuro não o levou a renunciar àquele desígnio? Eu não cria mais no futuro, estava sem esperança. O futuro é a esperança. 13. Que reflexões fez ao sentir extinguir-se a vida? Não refleti, senti, mas a minha vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Não morri. Entretanto, sinto que os vermes me roem. 14. Que sentimento experimentou no momento em que se completou a morte? É ela completa? 15. Foi doloroso o momento em que se extinguiu a vida? Menos doloroso do que depois. Só o corpo sofreu. São Luís continua. O espírito libertava-se de um fardo que o esmagava. Sentia a volúpia da dor. A São Luís. Esse estado é o que sempre se segue ao suicídio? Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo da sua vida. A morte natural é o enfraquecimento da vida. O suicídio a interrompe bruscamente. 16. Esse estado será o mesmo em toda morte acidental, independente da vontade e que abrevia a duração natural da vida? Não. Que entendeis por suicídio? O espírito só é culpado por suas obras. Observação. Havíamos preparado uma série de perguntas sobre que consciência tinha ele da situação. A única coisa que nos pôde dar. Diante das respostas, elas perderam a oportunidade. Era evidente que nenhuma consciência tinha ele da situação. A única coisa que nos pôde descrever foi o seu sofrimento. Essa dúvida da morte é muito comum nos recém-falecidos, e principalmente naqueles em que a vida não elevaram a alma acima da matéria. À primeira vista, é um fenômeno bizarro.
mas explicável, muito naturalmente. Se perguntarmos a uma pessoa que pela primeira vez é levada ao sonambulismo se está adormecida, ela responderá quase sempre não, e sua resposta é lógica. O interrogante é que formula mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. A ideia de sono, no falar comum, está ligada à da suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa e vê, que tem consciência de sua liberdade moral, não crê que durma, e com efeito não dorme na acepção vulgar do vocábulo. Eis porque responde não, até familiarizar-se com essa nova maneira de entender a coisa. O mesmo acontece com o homem que acaba de morrer. Para ele, a morte era um nada. Ora, como o sonâmbulo vê, sente a fala, para ele depois não está morto, e o diz até adquirir a intuição do seu novo estado.